A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conversar com Marcos Rego, gerente de cultura do Departamento Nacional do SESC, que está fazendo uma convocatória destinando mais de R$587 mil para dar oportunidades à classe artística afetada pela crise do novo coronavírus. O valor será destinado a 470 propostas nas áreas de música, artes cênicas, artes visuais, literatura e patrimônio cultural, além de oficinas, debates e podcasts. No nosso bate-papo, muita música online, em casa, na quarentena. Nós estamos em contato agora com o Rio de Janeiro, nós vamos falar com o Marcos Rego, ele que é gerente de cultura do Departamento Nacional do SESC. Tudo bem, Marcos? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui contigo, Colibri. Vai ser um momento especial para a gente falar um pouquinho dessa nossa atividade. E você está aí na quarentena, aí quietinho, numa boa aí. Quarentena, fazendo isolamento social como tem que ser, né? E cuidando de todas as equipes, né, que estão também fazendo a mesma coisa, né? Trabalhando remotamente. Pois é, ô Marcos, a gente fala aqui que o SESC, a importância do SESC, muito grande para todos os artistas, né? De música popular brasileira, de música independente. Enfim, os projetos que vocês fazem são muito importantes. E agora tem um investimento aí de 587 milhões, mil reais, desculpe, milhões não, R$1.000, né? Para investimento nesse momento, um edital. Explica para nós primeiro o edital, que está todo mundo querendo saber como é que vai funcionar, por favor. Uhum. Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é só uma pequena correção, porque é uma questão formal, mas que para a gente é importante, né? A gente não está fazendo um edital naquele sentido mais formal dele, né? Onde você tem uma série de regras a cumprir e tudo mais. O que a gente está fazendo é uma convocatória, né? A gente está fazendo um chamamento. A gente está convidando não só a classe artística, mas comunidades tradicionais, mestres das tradições de comunidades tradicionais. A gente está convidando todas essas pessoas a apresentar propostas, a apresentar ideias que possam ser veiculadas através, né, de mídias, uma questão obrigatória para a gente nesse momento, de utilizarmos esses espaços de mídia digital para transmitir e para dar a conhecer aquilo que é possível produzir nesse momento, nesse instante, e com os recursos que são presentes para cada artista, né? Em cada momento desse, aí a gente está sabendo que está todo mundo dentro de casa, é importante estar dentro de casa, é importante estar isolado. Então, a gente trabalhou um pouco essa ideia de, ao invés de fazer um edital com uma série de exigências, né, e de conteúdos já pré-determinados, a gente deixou livre. A gente está fazendo esse chamamento, inclusive, não só para as pessoas que conseguem fazer um projeto, um pré-projetozinho, mas também para aquelas pessoas que têm uma ideia e não conseguem formalizar isso. Então, nesse chamamento também tem ali um tutorial para quem não tem, para quem tem dificuldade ou para quem não tem acesso, né, à escrita, poder também transmitir a partir da fala a ideia que está querendo desenvolver. Beleza, então, do ponto de vista formal, não é um edital, é uma convocatória. E isso, também, como ele é bem amplo, né, a ideia é ajudar até aqueles que não têm aquelas ferramentas para cumprir as formalidades do edital, não é, Marcos? Aí que tem que preencher uma série de quesitos e tal. Às vezes a pessoa do circo, por exemplo, eu não estou falando só do circo, mas de outras áreas, né, que não estão habituadas a fazer, formalizar, porque às vezes precisa até ter um apoio técnico, né, para preencher determinados quesitos importantes do edital formal. Então, ele não funciona assim. É uma convocatória, vocês lançam um tutorial, sujeito, para aprender a como fazer a proposta, não é isso? E aí vocês têm uma verba, essa verba, esse número mesmo, para ser mais preciso, quanto é? 587.500, é isso? Isso, exatamente. E essa verba, como é que ela é destinada? Então, vocês recebem todos os projetos, analisam, como é que funciona essa coisa? Não tem essa formalidade, mas tem um processo também, né?
Você capturou exatamente a ideia da gente. O nosso princípio foi esse. Quando a gente, da noite para o dia, foi pego de surpresa, né? Percebendo que havia uma emergência a se atender. A gente tinha alguns quadros ali, por exemplo, os estados que a gente está falando aqui do Brasil, né? Então, vários estados estão em situações diferentes nesse momento. Alguns com um pouco mais confortável, porque tinha um caixa um pouquinho mais robusto, outros com mais dificuldade, porque essa distribuição financeira do SESC ela é também regional. Então, o Departamento Nacional, o que ele faz é equilibrar essa relação. Então, a gente socorre aos estados que têm um pouco mais de dificuldade e interliga todos eles dentro de uma única ação. A ideia da gente era justamente essa, criar um projeto que fosse nacional, e que, por conta desse caráter nacional, ele tivesse obrigatoriamente que estar posto para todas as classes artísticas no Brasil inteiro, não só capitais, como também cidades do interior, porque essa malha do SESC nos permite isso. Então, ao pensar um projeto nacional emergencial, a gente trabalhou com o que a gente mais tem de expertise, né? Já de experiência, que é a ideia de curadoria coletiva. Então, nós temos um corpo profissional, um corpo de analistas técnicos no Brasil, muitíssimo qualificado, porque está o tempo inteiro se relacionando com artistas, com produções, tendo que pautar, né, para os seus teatros, para as suas galerias, para os seus cinemas. Então, a gente tem um grupo de pessoas muito afinadas e todas elas muito comprometidas com esse caráter inclusivo, que é a ideia de que, ainda que nos grandes eixos, né, nas grandes capitais, artistas e produtores já estejam muito acostumados com esse tipo de formalidade, a gente também tem uma margem muito grande de pessoas que produzem coisas lindas, coisas importantíssimas, mas que não têm acesso a essas estruturas. Então, o que a gente pensou foi justamente isso, incluir todas as linguagens artísticas que a gente já trabalha normalmente, além de algumas questões que a gente está começando agora a aprofundar a relação. A gente já fazia antes, mas está aprofundando agora, que é a questão do patrimônio, né, patrimônio cultural e memória social, e arte e educação. Então, com essas perspectivas, a gente consegue fazer um grande leque, um grande espectro de possibilidades de pessoas serem incluídas. E aí, o que a gente se deparou logo de cara foi quanto que a gente teria realmente para lidar com isso. A gente, no SESC, optou de cara por uma questão de socorro emergencial, né? Lidar com o programa Mesa Brasil, do SESC, que é um programa de segurança alimentar, e a gente focou ali principalmente as atividades, ou seja, colocar comida no prato de quem precisa imediatamente. Como a gente já tem esse programa, é um programa de muito sucesso e muito estruturado, o que a gente percebeu foi como é que as outras ações do SESC podem somar a isso, né? Ou seja, o carro-chefe seria essa emergência do alimento, da comida realmente no prato das pessoas, e como é que os outros programas vão se agregando a isso, a educação, o lazer, a cultura, né, a saúde, como é que todos esses programas se alinham para fazer um direcionamento. Bom, visto isso, a gente viu que o orçamento maior, justamente porque a urgência era maior na questão da alimentação, a gente, e teve um outro aspecto que é importante, Colibri, registrar, a gente teve a interrupção do nosso trabalho, de uma maneira geral, né? Não só a questão dos espaços físicos, né, que era imediata e direta, mas também os projetos nacionais, aqueles que dão identidade a tudo isso, como o Projeto Sonora Brasil, que é um projeto de música, de circulação de música, o projeto Palco Giratório, que é o de circulação de teatro, o Arte da Palavra, de literatura, o Arte Sesc, que é o de artes visuais, enfim, todos esses projetos foram interrompidos por questões também óbvias, né, não só do fechamento das unidades, mas também de toda a estrutura social que foi desmontada, como voos e hotéis e tudo mais. Bom, a gente demorou ainda a entender quanto tempo levaria isso, né? E na perspectiva de entendermos já que o ano de 2020 não aconteceria o que estava programado, a gente teria que dar uma resposta também a esses grupos que estavam já na expectativa, com contrato já assinado, com todo mundo já na expectativa de botar o pé na estrada. Então, a gente teve que olhar o orçamento e aí viu que era possível, de imediato, usar esse recurso.
E aí, dentro desse recurso, a gente foi pelo montante. E aí, olhando para esse montante, a gente distribuiu mais ou menos equilibradamente, porque são coisas distintas, esse valor por todas essas linguagens. Então, a gente está trabalhando, na verdade, com 9 perspectivas de trabalho. E é isso que a gente agora espera a partir do chamamento, que chegando a essas ideias, a gente não tem ainda, né, uma realidade de como é que vai finalizar isso, porque a gente está esperando chegar. Na medida em que chegar, a gente vai acomodando isso dentro das linguagens e na certeza de que vai conseguir contemplar todas. Então, só para a gente numerar aqui, você vai corrigindo, eu vou lendo, você vai acrescentando. Tem propostas na área de música, né? Música, sim, artes cênicas, artes visuais, audiovisual, literatura e patrimônio cultural, além de oficinas, debates e podcasts. Tem mais alguma coisa que nós não falamos aqui? A gente colocou a biblioteca junto com a literatura. Biblioteca. Isso, ele está trabalhando estreitamente ligado à literatura e acho que estão todas contempladas, né? Eu acho que sim. As áreas que... Não sei se tem mais algumas. Agora, por exemplo, o sujeito que faz pesquisa, eu recebo muita informação de música, recebo lançamentos na internet, por causa da Rádio Brasil Atual e por causa do meu trabalho aqui como produtor, recebo muita coisa. E também tem muita gente que reclama que não está lançando discos, mas faz trabalho de pesquisa, de acervos, né? De compositores e tal. Isso também está contemplado, né? Dentro seria no patrimônio cultural, talvez, né? Não sei exatamente. Está contemplado. A gente teve, o Colibri tem uma coisa também que nos tocou muito, né? Porque o artista, aquele que se relaciona diretamente com o público, ele tem um trabalho que pode, mesmo dentro dessa situação crítica, dramática que a gente está vivendo, ele pode adaptar o seu trabalho e oferecer, ainda como é o caso que está acontecendo agora, né, de todo mundo meio que se adaptando a esse meio digital, meio virtual. Mas tem uma infinidade de profissionais que trabalham, né, nos bastidores para isso acontecer. Não tiver esse espaço, né? E aí o que se faz com o cara que é o marceneiro do teatro? O que se faz com a figurinista? Que tudo bem, ela ainda pode ter os seus processos de pensamento, mas a costureira do teatro ela não vai ter, né? A costureira do show, o motorista, todos esses profissionais que de fato fazem essa economia funcionar e que nesse momento não tem espaço nenhum. É claro que a nossa proposta ela tem limitações sérias por conta justamente do veículo, né, da plataforma. Mas, ainda assim, a gente pensou nessas possibilidades. Primeiro, para esses profissionais que, nesse momento, podem não executar as suas obras, podem não fazer como músico, como ator, enfim, mas que podem fazer através da pesquisa. Então, a gente teve essa preocupação e colocou essa possibilidade. E também nas oficinas a gente está querendo absorver esses outros profissionais também. Um iluminador que, por exemplo, possa dar uma oficina sobre como iluminar para uma live, né? Como iluminar Legal. O seu espaço de casa, né? E o cenógrafo também poder entender, fazer oficina com o que as pessoas têm em casa, né? Transformar a sua realidade numa possibilidade cênica, numa possibilidade artística. Então, eu acho que o projeto também chega e alcança um pouco também é o que eu chamo dos artistas técnicos, né? Que eles são tão artistas quanto os que cantam, que se apresentam, né? Oficialmente são os que dão toda a preparação no teatro, como você falou, na música tem o road que lá está sempre preparando para o melhor som, enfim, todo mundo que gira em torno do artista é muito importante. Inclusive está precisando mesmo, porque a gente vê algumas lives muito boas e outras nem tanto. Porque, às vezes, o artista que está sempre acostumado ali a fazer o som dele, né? Ele tem por trás toda aquela turma que prepara para ele. Quando ele tem que fazer sozinho, não fica tão bom assim. Exatamente isso. Então, nós já vimos lives e lives, né? Tem algumas que são realmente... A verdade é essa. Alguns amigos até falam assim, pô, mas você é músico, o som do violão não estou ouvindo direito, você cantando também. Claro, você está fazendo pela internet, tem que ter interface. Tem uma parte técnica também aí, né, Marcos? Que a gente tem que... Né? Por exemplo, tem muita gente que está fazendo, o pessoal do Música em Rede, músicos, produtores culturais, estão fazendo uma coisa de apoio, como o cara fazer uma interface para poder transmitir melhor a live dele, com um som com mais qualidade e tal. Não estou dizendo os artistas que têm patrocínios, né, de cervejaria e tal, que esses lá trazem uma equipe que monta para eles antes, eles vão lá e fazem só. Estou falando daquele que tem um recurso pequeno, que precisa ele mesmo aprender a como transmitir, como fazer um podcast, uma transmissão. Então, isso é muito importante
dar espaço a essa turma que está carente, muito, Marcos. Você sabe que a gente tem aqui no dia a dia do programa notícias dramáticas, gente batendo a porta de produtoras pedindo comida, né? Um negócio assim. Ninguém está pedindo nem emprego, estão pedindo cesta básica, né? É dramático. É dramático, né? E isso também por conta de que também você analisou bem no começo, a carência de alguns. Você está vendo um plano nacional, né? Então tem carência de estados gigantescas, né? A gente tem, sabe, por exemplo, aqui em São Paulo, muito forte tal, a cultura, né? Claro, o SESC não precisa dizer, né, a importância do SESC em São Paulo, mas não se desburocratizou uma série de verbas que estão contingenciadas aí para a cultura. Então tem uma PL aqui, por exemplo, em São Paulo, na Assembleia, que está para ser liberada e, enfim, estão tentando pressionar para liberar uma verba de emergência, né? A Secretaria de Cultura também já está fazendo aí sim editais formais, né? Como você deixou claro que não é o caso do SESC, mas fazendo editais formais para atender uma demanda também aí, mas tudo muito burocrático, muito lento, né? Já tivemos notícia do Ceará, que o pessoal foi mais ágil, então a verba já saiu mais rápido. Então, quer dizer, cada estado é uma realidade. Tem algum que você, nesse plano que vocês naturalmente já colocaram, nacional, algum estado que está realmente, que não deu nada, está muito bravo o negócio, ou é assim mesmo? Alguns têm burocracia, outros não. Como é? Você tem algum panorama aí nacional que você possa nos dar? Porque São Paulo, Rio, sempre é mais, teoricamente, mais fácil, né? Não sei. Mesmo nesses que teoricamente são fáceis, a gente está tendo uma dificuldade muito grande, né? É verdade. A gente tem os periféricos, em especial de periferias, mas não só nas periferias, mas os artistas também que têm já naturalmente uma dificuldade muito grande de subsistir, nesse momento está vivendo um drama muito grande. Eu fico mais atento e mais preocupado com a região norte do país, que normalmente já é bastante carente de vários investimentos em vários níveis, né? A gente tem o caso de Roraima, por exemplo, que hoje, por conta da pandemia, já não se fala mais tanto, mas estão lá ainda os refugiados venezuelanos, ainda, né, vivendo naquele mesmo espaço. A gente tem muita coisa particular nos pontos diferentes do país, né? A gente não tem uma realidade única, e essa ausência de uma realidade única, que é muito rica, obviamente, também porque a gente também tem essa pluralidade das construções subjetivas, né, da criação da arte, que é riquíssima no país, mas a pandemia hoje ela veio explicitar, ela veio revelar os abismos que existem entre essas relações, porque mesmo dentro de um único estado, e aí podemos falar de São Paulo ou de Rio, a gente vai entender que as diferenças são brutais, elas são muito acentuadas, mesmo dentro de um estado com riquezas como São Paulo, né? Ou como o Rio. Você vê artistas tendo que se organizar de alguma forma, como aqui no Rio de Janeiro, né? Teve drive-thru de doações de alimentos para formar algumas cestas básicas para dar justamente para esses profissionais que são dos bastidores, né? Esses que, por força do ofício, têm que ser invisíveis para que a arte pule na frente da luz, eles têm que estar invisíveis. E aí, nesse momento, eles se tornam invisíveis também para essa tragédia que está acontecendo, né? Então, eu penso que, nesse momento, o que a gente tem é um quadro de uma extrema desigualdade, que ninguém estava preparado para dar conta disso de fato, ainda que soubéssemos o tempo inteiro dessas desigualdades, mas instituições como o SESC tentam, de alguma forma, jogar alguma luz sobre essa zona sombreada, né? São Paulo, o Danilo, mesmo só tendo que cuidar de São Paulo, ele é um cara comprometido com o país, né? Então, mesmo tendo que cuidar de um estado tão grande, tão populoso como São Paulo, ele continua ligado aos outros diretores dos SESCs nos outros estados, dando apoio, fazendo pontes para justamente amenizar essas diferenças. Agora você falou em Roraima que a situação está brava, eu vou dar uma notícia boa para você. Já na região do Amapá, o nosso querido Dante Ozzetti disse que ele trabalha lá também, o pessoal diz que lá, pelo menos na capital, o pessoal está resolvendo as questões da cultura mais urgentes, assim, que é uma boa notícia também, diante desse momento tão turbulento, dessa pandemia e tudo mais, né?
É uma E boa notícia. precisamos dessas boas notícias. Agora, nesse investimento, né, dessa convocatória, ela está distribuído para cada um dos setores, tem uma verba X, ou vocês vão por projetos? Para eu entender um pouquinho melhor. Aliás, eu estou fazendo aqui o papel de todos os artistas, os músicos, a turma toda que participa aqui da rádio, né? Porque todo mundo quer. Eu achei muito legal, mas como é que vai funcionar? Querem mais detalhes, né? Por favor. Perfeito. A gente teve esse valor total e a gente tem todas essas linguagens, todas essas áreas do conhecimento para poder atender. Então, a gente não sabe como é que vai ser a demanda, justamente o que vai chegar para a gente agora. A gente já imagina que música, artes cênicas, literatura, vai chegar muita coisa, né? Tanto que a nossa curadoria, a gente está fazendo determinados reforços, fazendo subcuradorias, né? Dentro dessa grande curadoria, a gente está fazendo subgrupos, justamente para dar conta desse material. E naquelas que não chegar muita coisa, a gente vai fazer um reforço de divulgação, porque a gente sabe que há necessidade e pode estar acontecendo aquilo que a gente comentou agora há pouco, né? Das pessoas terem dificuldade de se, mesmo com tutorial, mesmo que não tenha que escrever, de se colocar, né? De apresentar a sua ideia. Então, a gente vai continuar fazendo esse trabalho de acompanhamento, ainda que o prazo de inscrição seja curto, e ele é curto justamente por conta da emergência, não porque a gente não queira que mais gente se inscreva, ao contrário, a gente quer que muita gente se inscreva, a gente está fazendo isso de maneira equilibrada. Então, esses recursos devem estar mais ou menos divididos de maneira igual, ainda que a gente saiba que vai ter que atender melhor a essas linguagens que são mais, realmente, a produção é maior, né? Então, a gente já está imaginando que para música, para as artes cênicas e para a literatura, a gente vai ter que colocar mais do que, por exemplo, para o audiovisual, que vai chegar coisas, obviamente, mas talvez não no mesmo volume que vai chegar para essas outras linguagens. Eu tenho um número aqui, por favor, você corrija, que são 470 propostas, é isso que vocês estão imaginando esse número ou foi aleatório? Como é que surgiu esse número 470? A gente compôs o orçamento pensando nesse número, né? A gente distribuiu mais ou menos como é que seria isso, e aí chegamos a até 470, porque uma das coisas que a gente espera que aconteça é que artistas também se associem. Criem, por exemplo, você da sua casa, eu da minha, e a gente tem uma ideia de fazer juntos e vamos apresentar propostas juntos e associar essas duas ideias, né? Numa terceira, que seria a fusão das duas. Então, a gente não sabe, a gente está prevendo aí até 470 propostas nessa fase inicial, até porque é uma coisa que também eu gostaria de dar a você também aqui em primeira mão. Oba. A nossa ideia é fazer com que esse projeto continue até o final do ano. Poxa, então, a gente está entendendo... Belíssima notícia. Muito bom. É bom isso? Opa. A gente está justamente até por conta dessa expectativa, né, dessa demanda, e a gente vai ver agora como é que vai ser o resultado disso. O prazo, falando nisso, que você levantou essa bola, o prazo desse primeiro número dessa convocatória para incentivo, qual que é o primeiro prazo de inscrição? Até domingo. Começa hoje e vai até domingo. Dia 7, né? Dia 7 agora de junho. Então, a gente está no aguardo de ver como é que vai ser essa produção, como é que vai chegar essas propostas. Em sendo um número muito grande, a gente vai já olhar para isso, né? E fazer essa possibilidade de expansão. E como a gente já entendeu que, por conta da pandemia, a gente também descobriu que há possibilidade de continuar ampliando o nosso trabalho físico, né, presencial, também para esse ambiente virtual, a gente também pensa que no ano de 2021 essa proposta do Sesc Convida se mantenha. A gente continue também colocando outra plataforma possível para além do teatro, até porque a gente ainda tem essa dificuldade, né, Colibri? A gente está com muita dificuldade de entender ainda como é que será essa retomada das relações públicas, né? Nós todos estamos com essa dificuldade. Eu só esqueci de dizer que você citou agora, chama Sesc Convida, né? Fazendo, né? Muito bom, o título é muito bom. Então, o pessoal que não pôde se inscrever nesse primeiro momento, ainda tem a chance, você está anunciando aqui, que tem a chance de poder se inscrever nos próximos, que a coisa tende, já podemos dizer oficialmente que vai seguir até o fim do ano? É o nosso desejo, a nossa intenção. Vamos ver como é que vai ficar o país. Entendi, claro, não dá para analisar ainda, né? Mas muito bem. Vamos fazer um intervalinho, hein, Marcos? Vamos ouvir uma música, né? Porque o Sesc
na área musical e todas as áreas também, né? Mas a área musical tem feito esse projeto que é lindo, o Mesa Brasil, né? De segurança alimentar, ajudando o pessoal com mais urgência com os alimentos e tal. E os artistas têm se apresentado em lives, que agora só tem live, né? É o departamento de live. Os artistas muito importantes têm feito lives para o SESC, né? Dentro do projeto do SESC. O SESC coloca no YouTube esses artistas todos, que muitos deles até doam, né? Eu sei que muitos estão fazendo isso, porque o SESC está pagando, né, os artistas desse projeto, doam o cachê e estão ajudando também na questão da segurança alimentar para essa turma mais carente. E a gente pode fazer um intervalinho, vamos ouvir a sua sugestão, a Zélia Duncan, você é fã da Zélia Duncan, né? Fãzão. Zélia é uma querida, amada de todas as formas. Então vamos rodar a Zélia Duncan, uma música dela, a gente escolhe agora do SESC ao vivo, das lives, e daqui a pouco a gente volta com o Marcos Rego aqui falando um pouquinho mais desse projeto importantíssimo do SESC Nacional. Roda! Vou tirar do dicionário a palavra você, vou trocá-la em miúdos, mudar meu vocabulário e no seu lugar vou colocar outro absurdo. Eu vou tirar suas impressões digitais da minha pele, tirar seu cheiro dos meus lençóis, o seu rosto do meu gosto. Eu vou tirar você de letra, nem que tenha que inventar outra gramática. Eu vou tirar você de mim, assim que descobrir com quantos não se faz um sim. Vou tirar o sentimento do meu pensamento, sua imagem e semelhança. Vou parar o movimento a qualquer momento, procurar outra lembrança. Eu vou tirar, limar de vez sua voz dos meus ouvidos. Eu vou tirar você e eu de nós, o dito pelo não tido. Eu vou tirar você de letra, nem tenha que inventar outra gramática. Eu vou tirar você de mim, assim que descobrir que o quantos não se faz um sim. Tudo que você disser deve fazer bem, nada que você comer deve fazer mal. Eu quero as mulheres que dizem sim, e quem não tem vergonha de ser assim. Eu quero as mulheres que dizem sim, e quem não tem vergonha ama, nem tem que inventar outra gramática. Tirar você de mim, assim que descobrir com quantos não se faz um sim. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com o Marcos Rego, gerente de cultura do Departamento Nacional do SESC, falando desse Convida, o nome é muito bom, Convida, que não é um edital, é uma convocatória que vai destinar R$ 587 mil, e 500 mil, né? 587 mil reais, né? E mais um quebradinho aí, para todas essas áreas, e ajudando a classe artística nesse momento de crise aí do novo coronavírus, né? Chama até Convida para alertar as pessoas, né, que estão aí nessa luta dessa pandemia que não está fácil. Eu queria saber o seguinte, Marcos, a gente já falou um pouquinho do projeto, já destrinchamos, você já anunciou que vai continuar o projeto, que é muito bom. Agora, o SESC tem sofrido, do ponto de vista político, e agora a gente parte um pouquinho para saber das políticas públicas de cultura, eu não digo ameaças, a palavra não é, mas sempre notícias dizendo que o SESC vai perder, o Sistema S vai perder 50% do seu investimento. Enfim, pode se chamar de ameaças, porque vamos falar o português, claro. Até o Danilo conta que está sempre esperando uma facada. Ele fala que é uma facada que ele vai tomar, até mais dramático, é uma facada. Mas, enfim, são ameaças mesmo, a palavra é essa mesmo, não dá para escolher outra. Que o governo federal diz que é contra a cultura, parece que é um método deles aí desde o princípio, que não fazem nada pela cultura, ameaçam o SESC e tal. E como é que vocês convivem? Vocês que são profissionais aí, diretores, devem discutir todo dia esse assunto, deve ser chato até a pauta.
Tá na pauta. Todo dia vamos falar disso aí e tal. Eu queria que você desse um panorama para nós sobre como é que vocês estão levando esse momento aí, o SESC de forma nacional. É sempre uma preocupação enorme, Colibri, é uma preocupação permanente. Primeiro porque a gente está falando de uma estrutura montada que o SESC já vai fazer 75 anos de existência. Desses 75 anos, muitas dessas décadas foram dedicadas a montar uma estrutura que possa realmente servir à sociedade. O princípio do SESC é atender ao comerciário de baixa renda, seus dependentes, seus familiares, mas a gente sabe que, em função da carência desse país, a gente não se limita só a esse grupo, que é o grupo prioritário. A gente acaba tendo que atender a todo mundo do seu entorno. O SESC está presente em cidades que, normalmente, o poder público não consegue chegar. A gente está dentro da floresta amazônica, a gente está dentro do Pantanal, a gente está dentro dos Pampas, a gente tem unidades em todos os lugares. Então, essa rede, como é uma rede que funciona de fato, é uma rede de cooperação técnica de fato entre esses entes federativos, dos estados, a gente tem um frágil equilíbrio justamente por conta dessas naturezas específicas. Então, quando qualquer coisa externa atinge esse trabalho, ele atinge com muita força, porque não existe dinheiro sobrando, não existe gordura. Todos os recursos que vêm do empresariado do comércio, no caso do SESC especificamente, quando esses recursos vêm, eles têm totalmente verba destinada para tudo. Mesmo o Departamento Nacional, que tem um caixa específico, esse caixa específico é para atender aos estados, não é para fazer sobre si. O SESC Nacional não atende o público como os estados atendem, ainda que a gente tenha 3 unidades experimentais, uma na área de educação, uma na área de cultura e uma na área da preservação ambiental. A gente tem todo o nosso foco para atender aos estados. Então, qualquer ameaça que venha desequilibrar esse frágil tecido é para a gente muito preocupante, muito dramático. No caso da cultura especificamente, a gente tem feito esse papel contundente nos estados há anos. E nos últimos 20 anos, particularmente, a gente investiu pesado na construção de espaços físicos, no equipamento desses espaços físicos e na formação de equipe técnica, porque também tem isso, A gente procurou especializar, a gente pega profissional da música para que ele pense a linguagem, para que ele desenvolva a linguagem e forma, e coloca ele dentro de um contexto maior, coloca ele internacionalmente ligado ao que está acontecendo fora do país, para levar o que está do país para fora. Então, imagina como é para a gente, nesse momento agora, pensar que, por conta de uma decisão absolutamente unilateral, você corta 50% dos recursos durante 3 meses e ainda deixa a perspectiva de que isso pode ainda ser pior. A gente não sabe o que vai vir pela frente. E fora isso, neste momento agora, onde a gente está realmente presente em todos os lugares, é a hora de contar com o SESC. É justamente o contrário. Se você quebra as pernas de uma instituição que está lá no meio das pessoas, que está levando alimento, que está levando saúde, que está protegendo essa camada da população mais desassistida, fica muito sem sentido. Era o momento de justamente chegar e dizer assim: SESC, vem aqui, senta na mesa com a gente e diz o que mais a gente pode fazer, Vamos fazer mais. E não fazer menos. Quando você tira os recursos, a gente deixa de atender, e isso é muito sério, isso é muito grave. Porque eu falei aqui dos projetos de lei, estaduais, municipais e tal, e tem uma lei aí que está sendo encaminhada, foi encaminhada para a Câmara, no primeiro momento foi aprovada, e está indo para o Senado, e pode ainda sofrer o veto do presidente Bolsonaro. Então, é uma medida também de emergência, porque a cultura, isso não é nenhuma novidade que a gente está vendo neste governo, ela está sendo abandonada e o descaso é total. Isso é só ver a Secretaria da Cultura, que era um ministério, aí vai rodando secretários de cultura, verbas, por exemplo, contingenciadas do fundo de cinema, por exemplo, que o Ancine está lá com uma verba que não sai, uma verba que está lá para ser liberada para o pessoal do cinema, do fundo de amparo, do audiovisual também não. Então, não tem verba. Então, o pessoal está
buscando alternativas a esse, o projeto da Jandira Fegali e tudo mais. E a gente tem uma experiência que isso seja aprovado, mas também pode passar pelo veto do presidente. Então, é mais uma preocupação o pessoal da cultura. Quer dizer, até os políticos da Câmara se manifestaram, né? Aprovaram isso rapidamente, foi para o Senado e tudo mais. Então, é um descaso muito grande, né? Em todas as áreas, não é só na área da cultura especificamente. Parece que é uma perseguição. Eu falei em ameaças, né? Agora eu falo em perseguição, palavras duras, mas é uma perseguição à cultura. Parece que. Por que você acha que acontece isso nesse governo? Eles não se interessam. Como é que você explica isso, se é que é possível explicar? Colibri, para mim, ainda tem um passo atrás, né, até para pensar sobre isso. Para mim, é completamente incompreensível que os governos, de uma maneira geral, não entendam a importância da economia da cultura, da economia criativa. Exato. Que, né, mexe com milhões de reais, emprega milhares de pessoas. É inacreditável que não se dê o devido respeito e o devido lugar para uma atividade profissional que tem, inclusive, na sua essência, não só a questão, né, de movimentar a questão econômica, mas também de trabalhar com as subjetividades, né, com a saúde mental, com a questão da aprendizagem, da aprendizagem, de uma pedagogia para o mundo. A gente não consegue compreender, até porque também sabemos, né, dos efeitos, né, de que a arte, quando ativada dentro de uma comunidade, ela desperta e leva para essa comunidade muita reflexão e conhecimento sobre si, né? Valorizar-se, colocar-se dentro desse contexto geral, muitas vezes encarado como risco por alguns governos, né? De dizer, bom, se o cara sabe muito sobre si, pode ser que os meus desmandos não fiquem tão encobertos. Bom, tudo isso para a gente é de uma incompreensão total, porque se houver, de fato, intenção, desejo, objetivo de transformar a indústria criativa num patrimônio econômico desse país, a gente sabe o quanto isso é potente e o quanto isso vai ter resultados. Há pouco tempo, né, um cenário político, social anterior a esse governo, a gente já não estava entendendo, acho que de alguma forma as classes meio que comeram mosca em alguns momentos, porque a gente já não estava entendendo o quanto bizarro eram aqueles ataques loucos, né? De dizer, então há um nu e esse nu tem que ser combatido. E mesmo dentro da arte clássica, aquilo que já era consagrado pelos séculos. Então, houve um momento em que a gente tratou isso um pouco, né, também no bizarro, isso tudo é loucura, e não entendeu que era um processo mais profundo, que era um processo mais de tomada de um coletivo que estava ávido por alguma coisa que a gente não conseguia perceber de cara. Então, hoje a gente entende claramente que há um trabalho imenso a ser feito, né, sobre isso, um trabalho de recuperar, inclusive, esse sentido. Quando ícones da nossa cultura são atacados, como foi o caso da Fernanda Montenegro, a gente chega num ponto que a gente diz, ok, para aqui, né? Para aqui, porque realmente o que está acontecendo é incompreensível e a gente vai ter que entender, a gente vai ter que compreender esse momento, a gente vai ter que entender essas coisas. Mas também entendo que esse momento agora, trágico, né, de tudo de ruim que podia acontecer, está acontecendo agora, ele traz também, junto com tudo isso, uma percepção de que o artista, o produtor cultural, o intelectual de arte, ele não é um inimigo dessa sociedade. Muitíssimo pelo contrário. Ele está trabalhando, ele foi o primeiro a pular, né? Ele foi o primeiro a dizer, eu vou começar a fazer live, eu vou começar a doar o meu trabalho, porque eu sei que as pessoas estão dentro de casa, elas estão isoladas e elas vão ter problemas de depressão, elas vão ter problemas com uma série de coisas. E é a arte que chegou.
de imediato, né, rapidamente, dentro da casa de todo mundo. E os artistas não se furtaram a esse lugar, a esse papel, não se colocaram naquele lugar do tipo, então agora, ok, vocês me atacaram, eu também não vou fazer nada. Pelo contrário, né, fomos os primeiros a correr para dentro da casa de todo mundo, mesmo sem recurso, mesmo sem cachê. As instituições depois foram organizando esses lugares, né, o Sesc, Itaú Cultural e outras tantas instituições começaram a socorrer com alguma grana, mas o artista, ele foi lá e fez antes de qualquer coisa. Isso aí. Ele se colocou a serviço da sociedade. E isso, para a gente, é um bem, é um patrimônio inquestionável. Inclusive fazendo projetos, lives de ação social, ajudando os colegas, a solidariedade incrível de todos que estão se manifestando agora através das lives, né? Agora, eu falei errado, queria corrigir, eu falei fundo de amparo, não é isso não. No caso do cinema, que tem uma verba lá muito grande, a Laís Bodansky, aqui conosco, que você conhece, da SP Cine, aqui de São Paulo, cineasta e tal, ela falou que tem uma verba muito grande. Agora, só para explicar, tem o Fundo Nacional de Cultura e o Fundo Setorial do Audiovisual, não é fundo de amparo, fundo de amparo aquele do trabalhador é outro. É o Fundo Setorial do Audiovisual, que tem uma verba lá que está há algum tempo contingenciada já e não se libera. Eles não querem saber de cultura, não querem saber de educação, não vão liberar, e é perseguição mesmo, é obscurantismo. É o que a gente está vendo. Ainda bem que temos o Sesc, ainda bem que temos o Itaú que está se manifestando, e os artistas, principalmente, né, todos eles, nesse momento que você está falando de muita solidariedade. Eu vejo artistas que estão fazendo live para ajudar os músicos que trabalham com eles nos tours, nas apresentações, ajudando mesmo o técnico, como você falou, que é importante, que inclusive nessa convocatória, o convida aí, está ajudando o pessoal para oficinas, debates, né, podcasts, quer dizer, o pessoal vai poder também entrar nessa possibilidade de receber uma verba até domingo, né, que é o primeiro momento, e depois, certamente, nessa prorrogação aí de novas convocatórias até o fim do ano, dependendo do que vai acontecer, como você falou. Agora, vamos supor que encaminhe-se, né, para o Senado e se vá bem, e aí não sabemos o que vai pensar a coisa lá que está no poder. E o que você está imaginando, por exemplo, nas conhecidas e bem instaladas equipamentos do Sesc, né? Os equipamentos. Eu estou falando dos teatros, né? Principalmente dos teatros, das salas de exibição do Sesc. Vai ter que ter, a partir do pós-pandemia, distanciamento. Vocês já estão imaginando em reprogramar isso quando voltar? Ou isso é muito precipitado agora? Porque tem as experiências da Europa, né? Que estão começando a serem apresentadas. Tem uma na França, por exemplo, que fizeram um show ao vivo e as pessoas no parque isoladas, né, devidamente isoladas. Tem outras sugestões aí, cinema drive-in, tem várias coisas aí rolando. Vocês estão pensando em alguma coisa? Eu estou falando dos equipamentos do Sesc nacionais, né? Para como vocês vão fazer, no caso dos teatros especificamente? Nós estamos, nesse momento, reunidos para formular um protocolo de reabertura, né? E nesse protocolo a gente está olhando muito atentamente para as questões sanitárias, de como é que a gente faz com que as coisas funcionem bem. Primeiro porque os equipamentos não funcionam isoladamente, né? As unidades do Sesc se inserem com todas as possibilidades. Você tem da piscina ao consultório odontológico, ao teatro e à sala de aula, né? Então a gente tem essa complexidade para dar conta. E é essa a nossa riqueza. E não é só teatro, é isso que você está falando, é claro. Exatamente. Então, para você chegar ao teatro especificamente, você tem uma série de outros espaços a percorrer. Então, tudo está interligado. Mas a gente entende claramente, óbvio, que essas salas fechadas, onde as pessoas vão se reunir num espaço fechado, elas vão exigir muito mais atenção. Então, claro que estamos aprendendo, como você colocou, estamos aprendendo com esses países que já estão vivendo esse momento de reabertura, mas a gente vai tomar todos os cuidados para isso. Primeiro que a gente tem dois aspectos. O primeiro é o do público.
né? Como é que as pessoas vão frequentar isso? Mas também tem o segundo, que é dos profissionais. Como é que a gente vai conviver também nos bastidores, né? A minha área de origem é o teatro, e uma das coisas que a gente mais tem discutido no teatro é isso. Como é que se lida, como é que é o fenômeno teatral? Ele exige, basicamente, que essas relações humanas de intensidades, de crise, né, ocorram no contato. O beijo, o abraço, a bofetada, enfim, o contato físico para a gente é fundamental. Então, todos estão, nesse momento, muito atentos e já ensaiando algum tipo de reflexão. Eu também dou aula numa escola de teatro, de formação de profissionais. A gente entende que aquele ambiente de formação também vai passar por uma transformação muito grande, e é esse mesmo ambiente que o SESC vive também no Brasil inteiro. Então, esse protocolo hoje, ele tenta dar respostas imediatas, com as questões mais diretas, como a higienização dos espaços, a separação dos espaços. Eu recebi uma foto do Berlin Ensemble, que é um teatro que pertenceu ao Brecht, ao grupo do Brecht, né, na Alemanha, e eles lá optaram por retirar das poltronas. Então, é uma imagem muito dura. É muito impressionante. Já outros teatros colocaram a fita zebrada para impedir que as pessoas ocupem aqueles assentos. Então, são vários modelos. A gente ainda não sabe como é que vai ser o nosso. A gente sabe que dificilmente vai acontecer alguma coisa esse ano, né, dentro dos nossos espaços físicos, mas também estamos preparados para ocupar os espaços externos, né? A gente tem muita área livre, né? Tem coisas incríveis que podem acontecer do lado de fora, exibição nas fachadas, shows ao ar livre, espetáculos que possam contemplar outros formatos. Então, a gente também está esperando que esse projeto, o Convida, também seja a possibilidade da gente mapear ideias possíveis, né? O que vem pela frente. E aí chamar para nós a responsabilidade com esses espaços, mas em diálogo íntimo com os artistas e produtores. As unidades, elas vão ser distribuídas assim, vão funcionar todas a todo vapor como era antes, ou vocês vão abrir por etapas? Isso também está sendo discutido, imagino, né? Ainda está sendo discutido, mas a perspectiva é de que a gente tenha também um plano de reabertura faseado. Não vai ser possível abrir tudo como era, porque, de fato, né, a demanda das pessoas é enorme, as necessidades são enormes, e se tudo abrir ao mesmo tempo, a gente não vai conseguir ter controle. Eu penso que, enquanto não aparecer a vacina, enquanto não aparecer medicamento para o tratamento, a gente vai ter que conviver com isso com muita responsabilidade, né, com muita seriedade. Agora, você imagina no teatro, você que gosta tanto do teatro, né? Romeu e Julieta no cotovelo. Só será possível a cena do balcão, sempre longe. Só vai... Nós temos que dar risada aqui de nervoso, né? Mas seria a cena do balcão a única permitida. A única permitida. Não ia subir, nada do Romeu subir, não vai rolar. Não. Luta de espada, nada de ficar dando veneno para o outro, isso não é possível nesse momento, não. Temos que criar uma adaptação bem humorada para essas... Tem que ser. A gente tem que sobreviver. Né? É o humor que ajuda a gente a sobreviver a esse... Tem que ser, cara, porque a realidade é triste, é dura. Todo dia que a gente recebendo notícias cada vez mais complicadas e vários amigos indo embora, né, na área de música aqui em São Paulo. Tanta gente, né? E né, tem uma lista, né? A gente recebeu, mesmo os que não foram exatamente do Covid-19, como é o caso do Moraes Moreira, no Rio de Janeiro, as informações que a gente tem através dos amigos que tinham contato com ele, que ele estava deprimido com a situação, né? E agora o meu show, o que eu vou fazer? O cara ainda vivia de show, né? Por mais sucesso que tinha na carreira, e como compositor, e muitas obras gravadas, cantadas por outros artistas, dependia de shows, né? E ele estava deprimido, quer dizer, não é que ele morreu de Covid-19, mas a depressão levou ele mais cedo embora, né? O extremo disso, a gente tem o Flávio Migliatico, né? Flávio, grande. Também uma questão de depressão, né? Foi no extremo da depressão por conta desses tempos. E o nosso querido Aldir Blanc, né? Que é uma figura maravilhosa, né? Conhecida aí em todo o seu trabalho maravilhoso, e a gente nem... Ele era um cara que ficava em casa, lá na casa dele, na Tijuca e tal, aí teve que sair e foi embora. Aliás, o nome da lei, achei muito bom, né? O nome da lei chama-se Lei Aldir Blanc, né? Homenagem ao cantor e
muito legal, o compositor Aldir Blanc, essa proposta de renda emergencial aos profissionais da área de cultura que está encaminhado lá. Quer dizer, alguns deputados estão fazendo a parte deles, o que já é alguma coisa, né? Não é muito, mas é alguma coisa. Eu vou sempre nessa, eu vou no otimismo, né? Vamos lá. Isso, é preciso. É isso, Marcos. Eu quero agradecer a tua participação, muito, e a gente está à disposição aqui, a Rádio Brasil Atual, a Rede TVT, a Rede Brasil Atual, a gente também está pelo YouTube, né? E quero agradecer. E agora a gente termina, já que a gente falou no Aldir Blanc, teve uma live de João Bosco maravilhosa no Sesc, né? No Mesa Brasil, e a gente vai terminar lembrando essa grande figura que foi o Aldir Blanc e o João Bosco, a parceria que, né, era uma coisa só. Inclusive, ele escreveu no dia da morte do Aldir uma coisa muito linda, né, falando que ele ia continuar com o legado do Aldir Blanc, ele ia representá-lo, né, na medida do possível, o trabalho desse grande compositor que foi o Aldir Blanc. Então, a gente termina com o João Bosco e o Aldir Blanc na live do João Bosco que ele fez para o Sesc, para o Mesa, que vai seguir, né? O Mesa vai seguir, né? Pelo que eu estou assistindo. Também tem de teatro, também apresentações. Então, vocês estão ampliando também o projeto, que é muito bom. E vamos aguardar aí o Convida, que dê tudo certo, e a gente está aqui apoiando e divulgando, e que vai prorrogar também, que é uma bela notícia. Essa notícia que eu curti mais, né? Claro. Porque o lançamento, todo mundo já está sabendo. Essa aí é nós que estamos dando aqui. Essa é para você. Essa foi Obrigado. Então, Marcos, e até a próxima. Estamos à disposição. Qualquer coisa, a gente se comunica e obrigado por tudo. E aquele abraço virtual, não tem cotovelo, mas o abraço virtual é assim, né? Como uma asinha, assim que vai uma asinha. Exatamente, para voar. Né? E até a próxima. Muito obrigado. Somos nós que agradecemos, Gil. Muito obrigado por tudo. Vamos de João Bosco e Aldir Blanc. Nessa. Vem um outro samba da gente, que é o Nação. E esse samba, eu estou começando esse samba agora com uma canção de dois compositores de um grupo da Bahia chamado Cinco Anos, que começaram junto comigo ali por volta de 72, 73. Matheus e Dadinho fizeram uma canção chamada Cordeiro de Nanã. E como nosso samba Nação começa dizendo, Dorival Caymmi falou para o Chu, com Silas estou em boa companhia, então o Aldir e eu tivemos nesse samba a intenção de aproximar a Bahia e o Rio, que tem sempre que andar juntos, e essa afinidade está principalmente na música popular. Então, Cordeiro de Nanã e Nação, que fazem parte, inclusive, desse DVD que a gente está lançando proximamente, que se chama Abricó de Macaco. Então vamos lá. Sou de nanana, nananaí. Sou de nanana, nananaí. Sou de nanana, nananaí. Yeah. Sou de nanana, nananaí. Sou de nanana, nananaí. Sou de nanana, nananaí. Vou pra Bahia, vou ver vapor correr no mar, 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 no mar.
Dorival Caymmi me falou o céu estou em boa companhia, o céu abraça a terra, desabre o mar. Dorival Caymmi me falou o céu estou em boa companhia, o céu abraça a terra, desabre o mar. Gente, minha sede é dos rios, a minha cor é o mar, minha fome é tanta flor, irmã da bandeira, a minha sina é verde amarelo, feito a bananeira. Ouro, cobre, espelho, esmeralda, no berço esplêndido, a floresta em calda, mancha dourada, na barra sede, que dentro chama, obra de ferro, Oxumaré, homem e mulher na cama. Jeje, tuas asas de pomba, presas nas costas com mel e delírio, aguentam por um fio, sofrem o bafio da fera, o bombardeio de cara, a sanhadanha. Gente, tua boca do lixo, escarro o sangue de outra morte, dizem no canal do Mangue. O Irapuru dorme cinzas, chama rebenta a luza, Oxumaré, dança em teu mar de lama. Dorival Caymmi falou o quê? O quê? Não se gostou de boa companhia, o céu abraça a terra, desaguia na Bahia. Dorival Caymmi falou para o chão, não se gostou de boa companhia, o céu abraça a terra, desaguia na Bahia. Dorival Caymmi falou para o chão, o senhor estou em boa companhia, o céu abraça a terra, desaguia na Bahia. Saúde. O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango, hoje reapresentando o cantor e compositor Benegão. Fique com a gente.